Os desejos sexuais figuram entre as forças mais intensas do corpo humano. Se você questionar a maioria das pessoas sobre o maior desafio que enfrentaram, muitos dirão que a maior tentação ocorreu no campo da pureza sexual. Em certas ocasiões, esses desejos podem se intensificar a ponto de subjugar até mesmo indivíduos influentes. Nesse aspecto, os cristãos também não estão isentos dessa luta. Inúmeros seguidores de Cristo relatam enfrentarem desafios relacionados à luxúria e à imoralidade sexual, mesmo após se entregarem a Deus. Isso levanta a seguinte questão: por que tantos continuam lutando contra pensamentos impuros ou vícios, como o consumo de pornografia, mesmo depois de orarem e se comprometerem a viver uma vida de santidade? Neste vídeo, exploraremos essa questão sob uma ótica espiritual e biológica, além de revelar como o inimigo aproveita-se do funcionamento do seu corpo e do impacto disso em seu cérebro. Antes de mais nada, é fundamental entender que o impulso sexual natural não é, por si só, pecaminoso. Embora por anos tenha sido pregado que ninguém deveria sentir esses desejos, essa visão está equivocada, e eu vou explicar o porquê. Ao contrário do que muitos pensam, o desejo sexual saudável é um sistema natural e intrínseco, criado por Deus em todas as criaturas vivas. Isso foi estabelecido para cumprir o seu mandamento de multiplicação. A questão é que Deus projetou esses desejos para serem vivenciados dentro do contexto do casamento. Quando esses impulsos naturais são alimentados ou orientados de maneira inadequada, eles podem resultar no que chamamos de perversão. Veja, para tudo que Deus criou, Ele também estabeleceu o que chamamos de ordem natural. Isso significa que tudo que Deus criou tem limites e a capacidade de ser controlado, caso optemos por isso. Por exemplo, Deus nos deu o apetite natural de sentir fome e comer, mas também nos deu a capacidade de controlar esses desejos e escolher não comer, se desejarmos. Caso contrário, se continuarmos a comer sem controle, isso se torna glutonaria, o que é prejudicial à saúde. Em outras palavras, o desejo por comida ou sexo não é errado por si só, mas Deus espera que exerçamos autocontrole sobre eles. A diferença entre comida e sexo é que não há limite sobre quando podemos comer, mas o sexo é permitido somente dentro do contexto do casamento. Por isso, Deus espera que tenhamos autocontrole, o que também é um fruto do Espírito. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis submeter novamente ao jugo da escravidão. Em outras palavras, mesmo que você tenha o poder de fazer algo, ainda assim é esperado que você tenha controle e não se deixe dominar por essas coisas. Quando os impulsos naturais de uma pessoa se tornam descontrolados, o inimigo aproveita essa vulnerabilidade e intensifica esses impulsos de maneira extrema. Como resultado, em vez de a pessoa controlar seus próprios desejos, esses desejos começam a controlá-la. Esse é o caminho que leva à luxúria e à perversão. Na verdade, em situações normais, quando um homem observa uma mulher, não deveria surgir em sua mente nenhum desejo sexual ou de luxúria. O primeiro pensamento que deveria surgir em sua mente não deveria ser relacionado ao sexo. Por exemplo, quando você olha para um irmão ou irmã, sua mente não segue esse caminho. Isso acontece porque existe uma barreira natural que Deus estabeleceu. Porém, quando essas barreiras são ultrapassadas, a luxúria começa a tomar lugar. E é nesse momento que as pessoas do sexo oposto passam a ser vistas como objetos de satisfação. Isso é exatamente o que a pornografia incentiva. A pornografia promove a ideia de que qualquer pessoa pode ser vista como um objeto de prazer. Ela destrói as barreiras que Deus criou, de modo que, quando homens e mulheres olham uns para os outros, o primeiro pensamento que vem à mente é como se envolver sexualmente com a pessoa. Você pode estar se perguntando, se Deus te criou com impulsos naturais, por que é tão difícil controlá-los? Embora esses impulsos sejam naturais, o diabo muitas vezes tenta manipular a pessoa,
incitando desejos imorais. A palavra luxúria, em grego, é epitimia, que significa desejar ou cobiçar algo proibido. Quando você assiste pornografia ou olha para as mulheres com intenções impuras, está desejando algo que Deus considera proibido. É exatamente aqui que o diabo age. A prática contínua de comportamentos pecaminosos, como o consumo de pornografia, altera as conexões neurais no seu cérebro. Cada ação que você realiza, seja boa ou ruim, o cérebro tenta registrar uma memória dela para lembrar de onde veio o prazer. Quando alguém se envolve em comportamentos viciantes, como assistir pornografia ou praticar a masturbação, isso provoca a liberação de dopamina no sistema de recompensa do cérebro. A dopamina é frequentemente chamada de químico do prazer, pois gera sensações de prazer e satisfação. Com o tempo, à medida que esse comportamento se repete, o cérebro cria mais receptores de dopamina nesse sistema de recompensa. Isso faz com que o comportamento não produza mais os mesmos níveis de dopamina como antes. Para tentar compensar, a pessoa viciada começa a precisar se envolver nesse comportamento com mais frequência ou de maneira mais intensa para obter os mesmos efeitos de dopamina e prazer. Esse ciclo faz com que o comportamento se torne um hábito profundamente enraizado, com as vias neurais do sistema de recompensa sendo reforçadas a cada repetição. Dessa forma, duas coisas acontecem. Primeiro, o diabo tenta levar o indivíduo a continuar alimentando seus desejos, assistindo pornografia e consumindo outros tipos de conteúdo. Em segundo lugar, o cérebro é constantemente reprogramado e condicionado a esperar níveis anormais de dopamina ligados a esse comportamento pecaminoso. Assim, há tanto um componente espiritual quanto biológico nesse processo. Quando a pessoa decide parar, ela enfrenta sintomas de abstinência, já que o cérebro se tornou dependente dos picos de dopamina. Isso mantém o ciclo vicioso, tornando extremamente difícil superar o vício. A Bíblia ensina em 1 Coríntios 10:13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, quando forem tentados, Ele mesmo lhes proverá um escape, para que possam suportar. Esse versículo nos lembra que a tentação não vem de Deus, mas de nossos próprios desejos, que, quando não controlados, nos conduzem ao pecado e, eventualmente, à morte espiritual. O problema mais desafiador surge quando essas pessoas, viciadas em pecados, decidem se arrepender e quebrar as correntes da transgressão. O cérebro e a carne delas já estão condicionados a esses comportamentos. Embora Jesus Cristo as tenha libertado, o cérebro, que foi moldado de maneira errada, começa a resistir e a exigir que esses impulsos sejam satisfeitos. Mesmo depois do arrependimento e do compromisso de viver corretamente, essa programação neural distorcida continua a pressionar por gratificação, pois o cérebro, de fato, não distingue o que é bom ou mal. O cérebro apenas reconhece o prazer que sentiu ao realizar uma determinada ação. E, devido à pressão que essa pessoa sente para sucumbir, Satanás e seus demônios aproveitam essa vulnerabilidade. Assim, enquanto a pessoa foi libertada e os demônios saíram, a própria carne começa a travar uma batalha interna. Se ela ceder à tentação e voltar a cair, isso reabre a porta para que os mesmos demônios da luxúria retornem e continuem a controlá-la. Isso mantém o ciclo vicioso, tornando extremamente difícil romper com o vício. Jesus afirmou em Lucas 11:24-26: quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Então ele diz: voltarei para a casa de onde saí. E, ao voltar, a encontra varrida e arrumada. Então vai, e traz consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro. Então, como podemos ver nas palavras de Jesus, o vício tem uma dimensão espiritual,
Mas isso não significa que todo impulso seja causado por um demônio. É importante lembrar que o diabo só age quando você cede a esses impulsos. Os desejos naturais em si não têm o poder de pressioná-lo, mas quando se tornam persistentes, e você começa a fantasiar ou desejar de maneira constante, é sinal de que você ultrapassou o limite e entrou em um território onde o controle está sendo perdido. Jesus alertou sobre a importância da intenção em nossos pensamentos, conforme registrado em outro ensinamento. Quem olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério em seu coração. O erro não está no olhar em si, mas na intenção que o acompanha. A palavra intenção é chave nesse contexto, indicando que o pecado começa não apenas com o ato, mas com a disposição do coração. Assim, nessa luta, o indivíduo enfrenta duas forças: a carne e a influência do diabo. Além disso, de maneira literal, o pecado tem o poder de moldar a estrutura física do nosso cérebro, afetando como pensamos e reagimos ao longo do tempo. O próximo passo em sua jornada de libertação e pureza sexual é compreender o poder da renovação da mente por meio da palavra de Deus. Em outro trecho das Escrituras, encontramos uma instrução sobre a importância de não se conformar com os padrões do mundo, mas de se transformar por meio de uma renovação interior. Assim, ao permitir que Deus trabalhe em sua mente, você poderá discernir o que é bom, agradável e perfeito aos seus olhos. Essa transformação é fundamental para alcançar a vitória sobre as tentações e viver conforme os princípios de pureza que Ele deseja para você. Para romper com padrões de pensamento negativos e destrutivos, é essencial saturar a mente com a verdade que vem de Deus. Isso envolve a prática de meditar nas Escrituras, especialmente nas passagens que falam sobre santidade, pureza e a identidade que você tem em Cristo. Quanto mais você se aprofundar na palavra de Deus e deixar que ela guie seus pensamentos, mais fácil será identificar e resistir às mentiras que o inimigo tenta lançar sobre sua vida. Assim, a verdade divina se torna a base sólida para a transformação da sua mente e comportamento. Além disso, é fundamental cultivar uma vida de oração constante, pedir a Deus força para resistir às tentações, buscar a purificação do coração e da mente, e confiar no Espírito Santo para guiá-lo são passos essenciais nesse processo. A Bíblia nos lembra que, quando oramos e entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá sua paz, que nos guarda e fortalece. Em 1 Pedro 5,7, somos incentivados, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando você se entrega a Deus em oração, Ele oferece a força necessária para vencer as lutas. Outro elemento importante na sua jornada de libertação é a prática do jejum. O jejum é uma ferramenta espiritual poderosa que ajuda a submeter a carne ao espírito. Ele fortalece a disciplina e enfraquece os desejos descontrolados do corpo. Ao jejuar, você está afirmando que a carne não governa sua vida e que o Espírito de Deus tem domínio sobre você. Em Tiago 4,7, encontramos um incentivo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O jejum é uma forma prática de resistir aos impulsos da carne e afirmar a autoridade de Deus em sua vida. Você também precisa considerar os fatores práticos. Remova de sua vida tudo que alimenta esses desejos pecaminosos. Isso pode significar excluir aplicativos, mudar seus hábitos de mídia, evitar certos lugares ou até mesmo alterar suas amizades. Em Colossenses 3,5, somos instruídos: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, maus desejos e avareza, que é idolatria. Essa passagem nos ensina a lidar com o pecado de forma radical, deixando de lado tudo que nos afasta de Deus, mesmo que isso envolva sacrifícios pessoais. Além disso, procure uma rede de apoio. Ter amigos confiáveis e piedosos ou um mentor espiritual que possa orar com você, aconselhá-lo e responsabilizá-lo é crucial.
Em Provérbios 27:17, aprendemos que como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Quando você tem alguém ao seu lado que entende sua luta e está disposto a ajudá-lo a lutar, você não enfrenta a batalha sozinho. Finalmente, lembre-se de que a vitória é um processo. Pode não acontecer da noite para o dia, mas Deus é fiel para completá-la em você. Em 1 Tessalonicenses 5:24, está escrito: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não desista, mesmo que caia. Levante-se, arrependa-se e continue lutando. Em Provérbios 24:16, encontramos: pois 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios são derrubados pela calamidade. Se você continuar firme, confiando em Deus e se rendendo à sua orientação, a vitória será garantida. Seu testemunho se tornará uma luz para aqueles que enfrentam lutas semelhantes, demonstrando que, em Cristo, há poder para vencer qualquer batalha. Agradecemos por assistir e participar deste ensino. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem de esperança e libertação. Inscreva-se no nosso canal Coração Renovado e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Que Deus o abençoe e o guie em sua jornada rumo a uma vida de pureza e santidade. Nos vemos no próximo vídeo.